Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto. Estamos começando o nosso programa Clima na Semana. Temos muitos assuntos para falar aqui com Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Muito bom dia, Marco. Tudo bem? Bom dia, Alessandro, e bom dia a todos. E olha que hoje tem assunto à beça para gente conversar aqui, hein? É verdade. Vai ser um Clima na Semana especial. Antes, eu lembro para você se inscrever no nosso canal Safras TV. É importante você ativar as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal e, às vezes, mais de um vídeo, inclusive. Assim você fica sabendo das nossas atualizações. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio lá estão. Marco, ó, a gente gravou o Clima na Semana, segunda edição, quinta-feira da semana passada, que estava aquela preocupação toda com a questão de uma massa de ar polar, que ainda está por aí trazendo muito frio, né? E vai trazer muito frio nas próximas madrugadas também. Mas aí veio uma questão muito forte aí no começo da semana, já no final da semana, mas também no começo dessa semana, que é a questão das queimadas. E é Exatamente. por aí que eu quero começar contigo, meu amigo. Tá? Quero ver contigo a extensão dessa situação, deste problema e o efeito sobre as nossas culturas, Marco. O que dá para falar de tudo isso que está acontecendo? É o seguinte, vamos lá. Então, nós estamos. A região centro-norte do Brasil pega boa parte do sudeste, centro-oeste, Mato Piba, não, toda essa região centro-norte do Brasil está mais de 130 dias sem chuvas. Essa semana está completando aí 130 dias sem chuvas. Choveu aqui em São Paulo nesse final de semana, aliviou um pouco essa secura, mas as chuvas não foi para todo mundo e também algumas regiões os volumes foram até relativamente bons, acima de 30 milímetros, outros abaixo de 10. Então, de uma certa forma, até sexta-feira, sábado, né, quando a gente teve as grandes queimadas, aí que foi amplamente divulgada nas mídias sociais, nas TVs e tudo mais, nos canais aí, né, de comunicação, nós estávamos aí beirando os 120 a 130 dias sem chuvas. Além dessa secura toda, tivemos aí temperaturas muito elevadas nas últimas semanas, que agravou ainda mais o fator seca. E para agravar tudo isso, como estava subindo uma frente fria, né? E aí esse contraste entre a frente fria e o tempo seco gerou fortes rajadas de vento, que levou aumentou os focos de queimada, porque com o vento as labaredas pulam de um lugar para o outro mais facilmente. Então, atingiu áreas de cana, pegou algumas áreas de café, pegou pastagens, pegou seringa, pegou várias culturas, porque o negócio foi, né? Atingiu fazenda, lógico, foi nas fazendas, pegou maquinário, pegou barracões, pegou casas, então a destruição foi grande. Quais os estados, Marco? Então, os estados foram São Paulo, principalmente, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, certo? Tivemos aí vários pontos, desculpa, de focos de queimada, que é normal nessa época do ano ter focos de queimada. Todo ano tem focos de queimada. Anos mais, anos menos. O ano passado foi muito pouco porque choveu quase todos os meses, que aliviou um pouco a secura. Esse ano não, nós estamos muito seco, como eu disse, estamos indo a 130 dias. Então, o mato está muito seco, as lavouras estão muito secas. Isso favorece os focos de queimadas. Então, realmente, isso foi muito grave. E a gente sabe que, agronomicamente, quando se tem uma área queimada, você perde toda a parte biológica do solo, daquela área, fora toda a matéria orgânica que tem ali. Então, a produtividade dessa área já está comprometida. Então, esse é um ponto. Então, temos que ficar de olho. A extensão é grande. E para gravar mais ainda, entramos com essa massa de ar polar, que você bem disse, as temperaturas ficaram muito baixas nessas últimas 2 noites. Vamos ter mais frio ao longo da semana. Eu vou mostrar aqui na tela para você, né? Ó, então temos aqui hoje essa onda de frio que levou geadas
a vários pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Houve sim relatos de geadas, tanto ontem quanto hoje, principalmente, muito frio. Algumas localidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, amanheceram com temperaturas próximas a zero ou até mesmo negativas nessa manhã. No entanto, a massa de ar polar amanhã já começa a perder forças e as temperaturas gradativamente vão se elevando ao longo da semana. Ou seja, ainda teremos uma semana muito fria, mas as temperaturas já subindo. Então, dificilmente iremos ver outras ondas de geadas agora nos próximos dias. Né? Reparem que já no dia 29, na quinta-feira, as temperaturas já vão estar bastante elevadas. Porém, meu amigo Alessandro, o grande problema é que, como nós estamos com essa massa de ar polar sobre o Brasil Central, Brasil Centro-Sul, não há formações de nuvens de chuvas. Ou seja, a tendência é de pouquíssimo ou zero chuvas em todo o Brasil. Isso agrava ainda mais as condições de seca e eleva os focos de queimadas. Na semana que vem, no início da semana que vem, entra uma nova frente fria e traz chuvas para o Rio Grande do Sul somente. Então, de uma certa forma, olha como estão as condições, né? Então, Marco, já que a gente está chegando próximo da virada aí para setembro, por incrível que pareça, já chegamos a setembro, setembro deve manter essa condição aí seca em grande parte do Brasil? Não tem muita esperança de volta de uma umidade melhor, não? olha só, se você pegar aqui, olha, Sandro, não há previsões de volumes bons de chuvas até a virada do mês. Só há uma previsão de chuvas relativamente boas, quer dizer, não boas. Começa a querer a chuva das caras na faixa central na última semana de setembro, ou seja, depois do dia 20. E nós estamos hoje no dia 26, nós estamos falando aí de 30 dias, certo? Então, nós estamos Preu- falando 20, 30 dias, depende da localidade, para ter uma nova chuvas, tá? Então, o mês de setembro, que já começa a se pensar nos plantios de soja no Brasil, né? Porque já termina ao longo do mês de setembro, você termina vazio sanitário, quase grande parte aí do centro-oeste, parte do sudeste, já começam a terem Paraná, né? Então, assim, alguns estados já começam a terminar os vazios sanitários e aí condições mais favoráveis ao plantio da soja. Para o milho, o sul vai começar a plantar essa semana, apesar das temperaturas baixas, mas como elas vão subir e choveu bem nesses últimos dias, o produtor está a campo e mandando ver no plantio do milho em nas regiões produtoras de milho primeira safra, né? Não há ainda nenhuma onda de frio que a gente possa, né, falar, olha, cuidado e tal, mas a gente sabe que o mês de setembro, pela nossa condição ainda de neutralidade, indo para uma laninha, nada impede que uma outra onda de frio ainda apareça nesse mês de setembro. Tá? Então, deixar bem claro que não, nós podemos vir aqui uma segunda-feira e falar, ó, tem mais uma onda de frio para essa semana, para a semana que Eu tava com esperança que essa tivesse sido a última. eu não Tirou a acredito. minha esperança. Não, eu acho que tem mais algumas ondas de frio. Não sabemos a intensidade, a abrangência e tudo mais. Mas é um ano perigoso, a gente está falando isso desde o começo da temporada. Mas essa agora, Marco, se atingiu alguma cultura mais, foi o trigo mesmo no Foi sul, trigo. não? Foi só trigo. E, Não só trigo, né? Foram culturas de inverno, né? E no sul do Brasil. Não pegou café, não pegou cana, não chegou, esse frio não chegou no Sudeste. Amanhã, para nós aqui no Sudeste, vai ser a manhã mais fria da semana. Tá? Porque como nós tivemos as chuvas no final de semana, né, não deu tempo de ter um alto resfriamento. Como hoje o céu está de brigadeiro em todo o Brasil por conta da massa de ar polar, o resfriamento dessa madrugada deve ser um pouco mais intenso. Não há riscos para geada, mas amanhã podemos ter temperaturas bastante baixas ainda. não, vamos ter aquela surpresa do domingo, de algumas semanas atrás aí, que fez mais frio do que se imaginava, tu acha? Para o café, por exemplo? Não. Não, não. Vamos tranquilo. Lógico, Alessandro, você pega regiões no sul de Minas que estão a mais de 1.800 metros, Ah, sim. bolsões, aí podemos ter, sabe? Podemos ter.
mas igual tivemos 15 dias atrás, essa semana não. Marco, só uma última questão sobre queimadas. E daqui para frente, tu acha que esse problema pode ainda continuar Não, a se inserir mantém assim. Oi? Tem, a gente vai ver muito foco de queimada ainda ao longo do mês de setembro. Porque não chove. Quando que Uhum. você diminui os focos de queimada? Quando Mas tem tão chuva. duro, tão duro quanto esse do final de semana aí, então. Pode ser, lógico que pode. Lógico que pode. Porque, Alessandro, nós vamos ter um mês de setembro extremamente seco. Não choveu em São Paulo? Choveu, mas não choveu no Mato Grosso, não choveu no Goiás, choveu pouco no Mato Grosso do Sul. Então, não choveu nada em Minas. Ou seja, está seco ainda. Então, nada impede de ter outros focos. Entendeu? A gente pode ter essa semana já focos de queimadas. Não impede isso. Entendeu? Então, assim, Perfeito. infelizmente, nós vamos ver mais queimadas. Isso é normal. Só para você ter uma ideia, eu peguei aqui o relato, se você entrar até nos órgãos federais, principalmente o INPE, que tem lá os focos de queimada. Se você olhar, o ano passado foi muito baixo, por conta das chuvas frequentes que nós tivemos. Você deve estar pensando, ah, mas não choveu bem com o plantio. Mas choveu todos os meses. Isso, para a vegetação, é um ponto positivo, né, para as queimadas. Porém, em 2010, os focos de queimada foram muito maiores do que estão sendo esse ano, em 2010. Porque o espaço também foi muito longo. Então, quanto maior for o período seco, maior você tem focos de queimada. Então, todos os anos, isso já era sabido, a gente já começou. Porque você tem um longo período, você está em 4, 5 meses sem chuvas, meu, num país tropical, com temperaturas elevadas, lógico que nós vamos ter queimadas. Isso não tem dúvida. E ainda pinta, às vezes, algumas condições ainda mais favoráveis, como vento e outras questões, né, Marco? Aí já viu. Então, tudo isso caminha, nós vamos ter ainda muitos focos de queimadas. Infelizmente, nós vamos ver mais focos de queimadas agora no mês de setembro. Maravilha. Marco, para a gente fechar, porque a gente sempre fala um pouquinho dos Estados Unidos, aquela tua frase sobre as condições climáticas americanas, ou vai ter que ser um parágrafo porque alguma coisa preocupa? O que que tu acha? Nada, tem nada, não tem nada nos Estados Unidos, dá uma olhada nos mapas dos próximos 15 dias. E daqui 15 dias já acabou a lavoura, já acabou. Não tem mais o Isso que aí. falar dos Estados Unidos. Estados Unidos realmente é aquela assim, ó, tá bem, vai continuar bem, vão produzir bastante, acabou. Eu acho que agora tem que tirar o foco dos Estados Unidos, porque agora é só contabilizar mesmo, se vai ser tanto, se vai ser um pouco mais, um pouco menos, mas são safras cheias de recordes. Agora é olhar aqui para o Brasil e já começar a planejar tanto o seu plantio, agora para a nova safra de soja, milho e outras que a gente tem, já começar a pensar na florada do café, já pensar na cultura da cana-de-açúcar, né, e começar a planejar aqui, porque Estados Unidos, meu amigo, para nós já está ponto falado. Agora é só contabilizar exatamente os números. Maravilha, Marco. Te agradeço muito. Meu recado final é que você tem que estar junto com a Rural Clima e com Safras e Mercado para saber todas as informações aí sobre a safra de verão, agora que começa o plantio e a gente vai ter muita notícia para vocês e muito acompanhamento do clima. Nossas redes sociais estão nesse vídeo, estão na descrição do vídeo, assim como os próximos eventos de Safras e Mercado. Marco, muito obrigado. Um grande abraço para ti, uma boa semana, uma boa semana a todos. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí e até semana que vem.